Sim, depois eu converso com ele. Agora eu tenho que me apressar. Preciso resolver meu assunto familiar e, quando eu voltar, converso melhor com Brandon e com o capitão. Lane deu um beijo em Riet e depois se retirou, indo em direção ao aposento. Riet começou a se preparar para sua viagem até a Vila dos Elfos. Foi até um estábulo alugar um cavalo por alguns dias e deixou seu pagamento adiantado pelos dias e uma reserva em ouro como garantia de que devolveria o cavalo. Em cima do cavalo, Riet entrou em uma estrada de terra, saindo da cidade rumo ao vilarejo de sua família. Com o cavalo, ele levaria 1 dia e meio para chegar até a vila, mas não teria todo esse tempo, e Durham havia lhe dado um prazo. Riet seguiu o caminho sem parar. Com muito esforço tentaria fazer a viagem em menos de 24 horas. E foram longas e cansativas horas cavalgando. Já era madrugada quando chegou à primeira cidade que ele havia passado quando saiu da vila. Ele estava apenas a algumas horas de sua vila, mas dali em diante teria que seguir a pé. Não existia estrada até a vila, era bem escondida, e para chegar teria que entrar na mata. Fazia muitos anos que Riet havia fugido de lá, porém ainda lembrava o caminho de volta. Nele pegou um pedaço de madeira, enrolou um pano em volta e acendeu, fazendo uma tocha para poder se guiar dentro da mata, naquela escuridão. Algumas horas depois de caminhada, Riet estava bem próximo da vila. Já estava claro e ele estava exausto, mas não poderia parar, não agora que estava tão próximo de enfrentar a sua família e os elfos. Ele seguiu adiante e, quando estava mais próximo da entrada, foi recebido por flechas. Uma passou ao lado de sua orelha, acertando uma árvore que estava logo atrás, e a outra acertou no chão entre as suas pernas. Então uma voz veio em sua direção. Nem mais um passo, estranho. Dê meia volta e saia daqui. Você está em um lugar sagrado, e não permitimos estranhos por aqui. Riet levantou as mãos e, com movimentos leves, retirou a bandana que estava usando na cabeça, deixando à mostra a ponta de suas orelhas de elfo. Eu vim em paz, meus irmãos. Venho visitar a minha família. O meu pai, Iron, minha mãe, Tauren, meu irmão Tauron e minha irmã Lillian. Peço permissão para entrar na cidade para rever a minha família. Os dois elfos que estavam mirando com suas flechas em direção a Riet abaixaram as armas e foram em sua direção. Eles olhavam um ao outro, tentando entender como um elfo poderia estar com aquela aparência, com roupas de pirata, tapa-olho de pirata e com a pele queimada pelo sol. Ainda era um belo elfo, mas havia sido maltratado pela vida, com uma cicatriz no olho e surrado pelo tempo. Se você disser quem é, nos diga seu nome. Me chamo Riet. Os elfos se entreolharam e depois voltaram a olhar Riet. Está bem, Riet. Iremos chamar o seu irmão Tauron para lhe receber na entrada da vila. Ele decidirá se você pode entrar ou não. Um dos elfos se retirou para dentro da vila, enquanto o outro acompanhou Riet até a entrada e ambos ficaram lá aguardando a chegada de Tauron. Após alguns minutos de espera, o elfo voltava com seu irmão Tauron ao seu lado. Ele estava diferente, com o rosto mais velho, uma expressão de homem responsável e sério estava estampada em seu rosto. Ao se aproximar, Tauron recebeu Riet com um olhar indiferente. Quanto tempo faz que você foi embora daqui, Riet? Venha, eu vou lhe acompanhar até a casa de nossa mãe. Ela irá querer lhe ver, mesmo depois de todo esse tempo que passou. Me acompanhe por aqui. Riet havia pensado em abrir seus braços e dar um longo e caloroso abraço em seu irmão, mas ele o recebeu de forma seca e séria e desistiu da ideia, imaginando que aquela atitude não fosse ser do agrado de seu irmão. Apenas seguiu ao lado dele até a casa de sua mãe. Foram longos minutos de caminhada até lá. Minutos de agonia, angústia e timidez. Riet não sabia o que falar para o seu irmão durante o caminho. Ele não lhe deu espaço para conversar. Parecia até mesmo que nem se importava com sua presença ali, ao seu lado. Era como se ele fosse um desconhecido. Eles chegaram a uma linda casa bem enfeitada com plantas e flores ao redor.
Não era a mesma casa em que Riet vivera. Era uma casa bem grande. Tauron entrou pela porta da frente acompanhado de Riet. Logo na entrada, havia uma linda sala com muitos móveis fabricados pelas mãos dos elfos. Eles eram maravilhosos, com muitos detalhes talhados na madeira. Havia quadros pintados nas paredes e estantes com livros. Uma bela mesa central estava enfeitada com flores e algumas frutas em uma bandeja. Havia cadeiras com estofados em cima de um belo tapete perto das estantes. Espere aqui, Riet. Irei chamar a nossa mãe. Riet concordou e ficou parado de pé ao lado das cadeiras, esperando a volta do seu irmão junto com sua mãe. Alguns segundos depois, Riet ouviu um barulho de alguém correndo no piso superior e descendo as escadas. Uma linda mulher descia correndo com cabelos soltos e lágrimas escorrendo pelos olhos. Era sua irmã Lillian, que estava ainda mais bela do que antes, e ela corria emocionada em sua direção. Pulou com tudo em seu peito, abraçando-o com muita força e encostando sua cabeça em seu ombro. Ela soluçava de emoção. Riet, meu irmão, é você mesmo? Por que demorou tanto tempo para voltar? Por onde você esteve? Por quê? Por que, Riet? Por que teve de ir embora? Por quê? Riet estava com os braços abertos, sem reação. Depois caiu em si e envolveu seus braços em sua irmã, dando um abraço caloroso de saudades. Enquanto isso, a sua mãe descia devagar pelas escadas com o seu irmão logo atrás. Tauren descia com os olhos bem abertos, como se quisesse enxergar melhor o que estava vendo. Estava perplexa em ver seu filho diante de seus olhos. Seu rosto estava todo molhado de lágrimas, e gotas se formavam acima de seus cílios inferiores. Ela parou no meio das escadas e ficou olhando para Riet. Com o coração apertado e a emoção de rever sua família, Riet não suportou e lágrimas começaram a escorrer de seu olho. Havia sido um tolo mesmo ter ficado tanto tempo sem visitar seus entes queridos, mas não ia pensar no passado. Queria aproveitar ao máximo aquele belo momento de reencontro.